Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje eu tô aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. E hoje contando a história dessa bonitinha aqui, que é a carta do Cavaleiro de Paus, e eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas a história dela vem de um conto de fadas... Conto de fadas? Conto de fadas norueguês. E as histórias estão sendo retiradas desse deck aqui, tá? Pra quem quiser saber mais. Eu não trago tanto a perspectiva do tarô, eu trago mais as histórias. E pra gente refletir e ver como essas histórias, algumas são muito antigas, a maioria delas são muito antigas e são temas que continuam reverberando pra gente, né? Eu acho muito interessante voltar a essas histórias, como elas eram passadas, o que elas traziam para a época, o que elas trazem hoje. Às vezes eu trago uma pitada de um conhecimento de numerologia, de algum outro conteúdo que eu estudei. E, enfim, eu vou falando e soltando aqui reflexões pra gente ir pensando e construindo um diálogo, né? Mas um monólogo, porque, né, vocês respondem nos comentários ou chama lá no Instagram pra gente conversar. Mas nesse momento aqui é um monólogo, não tem muito o que dizer. Então, a história começa contando sobre uma rainha que queria ter filhos e não conseguia engravidar. E então ela adota uma menininha, que é citada só essa vez na história, e enquanto ela tá passeando no reino com a menininha, essa criança começa a interagir com uma senhora bem idosa, que não aparentava ser muito bem de vida, e a rainha até tinha medo dela, assim. Daí a menininha vem, a rainha manda ela sair de perto da mulher, a menininha vem toda empolgada, porque ela pode te ajudar a ter filhos. Isso desperta a curiosidade da rainha, que vai até ela. E daí a senhora explica pra ela que ela tinha que pegar água, separar em 3 bacias de madeira, se banhar 3 vezes, né? Cada bacia um banho. E depois de cada banho jogar aquela água debaixo da cama e dormir. No dia seguinte, teria brotado uma flor embaixo da cama. E uma das flores seria bem bonita, né? Era tipo um pezinho com 2 flores. Uma das flores seria bem bonita, bem brilhante, bem vistosa. E a segunda flor, tipo, ia parecer já meio morta, um negócio assim não muito agradável. Então a rainha deveria comer a flor bonita e deixar a outra lá. A rainha vai pra casa, fica meio assim uma fase do negócio, né? Ela queria ter filhos. E dá certo. De manhã tem a flor lá, ela pega a flor bonita, come, e a flor era tão cheirosa, tão gostosa, que ela acaba ignorando o alerta da velha e come a segunda flor também. Entendeu? O que podia dar errado? Nada. Um tempo depois, a rainha descobre que está grávida e nasce uma menininha montada num bode e com uma colher de pau. Um parto interessante, né? Enfim, nasceu assim a criança. E ela era uma criança muito espivitada, muito agitada, vivia com trapos, ela não queria usar as roupas que a rainha dava pra ela, ela não queria seguir regras de etiqueta, ela vivia correndo pra cima e pra baixo, arrumando confusão, um furacãozinho em forma de gente. E a rainha tava, tipo, frustradíssima, chateada, porque a personagem era simplesmente contra tudo que ela idealizou como uma filha. Acontece, gente. Mas
a Tote, eu vou chamar ela de Tote porque eu não vou saber pronunciar o nome dela direito e provavelmente esse Tote também tô pronunciando errado. Mas vamos apelidá-la assim. E Tote falou pra rainha não se preocupar, porque como ela comeu as 2 flores, ela teria 2 filhas. E a segunda filha viria mais nos ideais do que a rainha esperava. E assim foi. Pouco tempo depois, a rainha estava grávida de novo, e daí nasceu uma menininha, toda bonequinha, toda nos moldes de que uma princesa deveria ser, né? Do que se idealiza como uma princesa e uma boa menina. As irmãs cresceram inseparáveis, cresceram super amigas, super grudadas, faziam tudo juntas. Uma, sim, com certeza, muito mais contida, só acompanhando e observando, sim. A outra muito mais dispersa, com certeza. Mas cresceram se divertindo e com um laço muito forte entre elas. Até que quando elas estão um pouquinho mais velhas, ogros acabam invadindo o castelo. Então a Tote fala pra rainha e pra irmã se esconderem dentro do quarto e só saírem quando ela chamar, né? E ela foi lutar com os ogros, matar os ogros. Só que a irmãzinha dela não tem nome na história, gente. Ficou muito preocupada e ela abriu a porta pra espiar como é que a Tote estava. E nisso um ogro decepa a cabeça dela. Aí os ogros pegam a cabeça dela e vão embora. A Tote, pra salvar a irmã, coloca a cabeça de um bezerro na irmã. E daí ela pega a irmã e vai até a Ilha dos Ogros. Lá ela consegue recuperar a cabeça da irmã, coloca de volta e as duas seguem a vida pleníssimas. Não sabemos como. Quando elas estão um pouquinho mais velhas, viajando por um outro reino, o rei tava viúvo já, né? Fica perdidamente apaixonado na irmãzinha mais nova, por causa da beleza, da delicadeza, toda a meiguice dela. Só que ela bate o pé e fala: eu não vou me casar sem a minha irmã se casar primeiro. Aí o rei vai até o filho dele, implora pro filho dele se casar com a Tote, e o menino, meio a contragosto, não querendo desfazer a vontade do pai, fala: beleza, né? O que eu vou fazer? Se ela aceitar, eu caso. E daí a Tote aceitou e foi o rei e as irmãs se casando tudo no mesmo dia. O rei e a irmãzinha mais nova na frente e a Tote com o filho do rei atrás. Aí ela olha pra ele e fala: por que você não me pergunta por que eu monto uma cabra, um bode? Aí ele olha pra ela e faz a pergunta. Ela mexe a colher de pau dela e revela que a cabra, na verdade, era um cavalo. Muito bonito, muito forte, de grande porte. Aí ela olha pra ele e fala: por que você não me pergunta por que eu vivo usando trapos? Aí ele olha pra ela e pergunta, ela mexe a varinha de pau e a colher de pau, já dando spoiler, e revela que ela é ainda mais bonita do que a irmã dela fisicamente. E em algumas versões, a colher de pau ou é uma varinha mágica ou é um leque mágico. E assim acaba a história, não conta como é que foi o casamento, não conta mais nada, termina assim, com ela revelando a verdadeira aparência dela. E daí o príncipe, que tava meio assim de ter casado com ela, por causa da aparência dela, ficou super contente e realizado que ele sabia quem ela era em essência, né? E termina assim a história. E trazendo aí umas reflexões antes, que eu achei muito interessante serem o fato de 3 bacias, 3 banhos. E na numerologia a gente tem o 3 como número da criatividade, da criação, da expansão, da fertilidade. Então, né, o 3 ali para gerar essa gravidez traz muito sentido. Corrobora, né, com essa história, tipo, fica
encaixadinho. E as duas flores também, né, vindas do mesmo pé como opostos complementares, porque a gente vê essas irmãs bem distantes, mas que se complementam muito bem, que se dão muito bem, que são muito unidas, como, né, faces de uma mesma moeda. Então, o 2 também traz essa questão da dualidade e dos opostos que se complementam. Então, esse ponto também é interessante na história. Sobre a irmã perder a cabeça e colocar uma cabeça de bezerro no lugar, não tenho muito o que dizer a respeito de bezerros, né? Mas me lembra muito o mito de Ganesha, que é colocar a cabeça, quando ele perde a cabeça, colocar a cabeça de elefante no lugar. Né? E o bezerro também traz um quê dessa inocência, de algo que ainda precisa ser cuidado, algo que ainda precisa ser nutrido, sabe? No mito a gente vê a Tote sendo independente desde muito cedo. Ela já nasceu montada numa cabra, né? O que se esperar de uma criança dessas? E a irmã dela é muito delicadinha, muito inocente, muito protegida, muito isso, muito aquilo. Então, talvez essa perca, né? Ela perdeu a própria cabeça, teve essa cabeça de bezerro, talvez trazendo aí uma questão de inocência, de ingenuidade, de algo que ainda precisava amadurecer, sai nessa jornada sozinha com a irmã e consegue recuperar a própria cabeça. Então consegue recuperar sua própria individualidade, seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. Porque tanto mesmo ela sendo delicada, ela sendo meiga, ela impôs limites a um rei. Mesmo ela sendo uma princesa, ela não cedeu ao rei de outro reino. Ela falou, não, aqui não. Ou é isso ou não é. Então isso também exige uma força e um crescimento, né, em impor os limites. Eu acho esse ponto muito interessante e acho que dá de se extrair isso dessa história da cabeça. E quanto a Tote, ela vem um mito muito claramente falando a respeito de uma questão que é muito forte na nossa sociedade, tanto hoje quanto há muito tempo e provavelmente muito tempo para frente ainda, que é essa questão de o valor e as expectativas que a gente coloca nas pessoas, as caixinhas que a gente coloca nas pessoas por causa do que elas aparentam ser, né? Então, a Tote, ela tem uma personalidade selvagem, ela tem uma personalidade muito forte, ela vai atrás daquilo que ela quer, ela tem muita iniciativa, e isso eram coisas que, tipo, eu acho que essa história tem mais de uns 100 anos, assim, talvez, beirando isso, mais ou menos. Então, assim, 100 anos atrás, daí vai ver, eu tô falando da maior besteira, a história tem, tipo, uns 10 anos. Mas ainda assim, colocado numa época de princesas e ogros, né? Uma mulher com tamanha independência, com tamanha atitude, que sai pra lutar, pra proteger os seus, não era uma coisa muito bem vista. Não era visto como algo bonito. Ela tinha o seu papel e Tote veio quebrando e rompendo com todos esses papéis. E isso talvez pode ter caracterizado ela como feia, como a que não se cuidava, como a que vivia em trapos. Então, assim, até que ponto a aparência dela era realmente feia, vamos por assim? Ou era esse comportamento dela que era tão intenso, que era algo tão marcante que as pessoas torciam o nariz para ela e nem olhavam direito para quem ela era. Ninguém nunca teve interesse em ver além dessa superficialidade que ela apresentava, né? E isso é um ponto muito forte, inclusive hoje. A gente vê muito por aí. Se você se veste de um jeito, se você fala de um jeito, se você se expressa de um jeito, se você tem, determinado comportamento, você é colocado em caixinhas. E se você muda, porque a gente muda, nós somos cíclicos, nós passamos aí por mudanças, por transformações, por amadurecimento, pelo menos isso é o que se espera.
das pessoas, que elas cresçam, que elas melhorem. Se você tenta romper com uma dessas caixinhas, não, mas você tinha que caber aqui, você tem que continuar cabendo aqui. Como assim você vai sair disso? Entende? Então, talvez, se pense que se ela tivesse tido aquela aparência ideal, que ela se revela ainda mais bonita do que a irmã fisicamente, o quão privada ela seria. O quanto mais difícil seria para ela expressar esse seu lado, né? Será que o próprio comportamento dela não trouxe esse julgamento? Então, ela ser muito firme, muito determinada em querer manter essa aparência, em querer continuar com roupas simples, em querer esfarrapada, vivia ralada, para ela poder aproveitar aquilo que ela queria fazer, aquilo que a alma dela chamava. E isso também reverbera nos dias de hoje, porque muitas vezes não é sobre a aparência. Usam a aparência como uma forma de ferir, mas é justamente sobre você exercer a sua liberdade, sobre você fazer aquilo que você quer, né? São muitos padrões que a gente tem que romper, são muitas camadas que a gente tem que tirar de nós mesmos. Algumas que nós colocamos, algumas que a sociedade coloca sobre nós, algumas que a própria família, o crescimento, o desenvolvimento, escola, aquele meio que você vive coloca. E você tem que ir tirando isso, você tem que ir rompendo com essas caixinhas, né? E ela apresentava uma caixinha pra ela, ela chutava pra longe. Ela não queria nem saber. Mas a maioria de nós não consegue isso e a gente vai crescendo, aprendendo, entendendo a importância e se desfazendo em camadas. E durante esse processo vem olhares tortos, vem palavras de ofensa, vem pessoas tentando diminuir a sua jornada, vem pessoas que queriam ter a sua coragem e não, por diversos motivos, tanto internos quanto sociais, não conseguiram fazer os movimentos que você está fazendo, né? Então, essa aparência pro externo, que você escolhe mostrar pro externo, às vezes é feio pro outro. Às vezes é esquisito pro outro. Mas é o que você é. E assim como ela encontrou o príncipe, a gente encontra pessoas na nossa vida que reconhecem essa essência, que reconhecem essa beleza, que reconhecem esse desejo por poder se expressar como é, não como idealizaram que você seria, né? E trazendo agora uma pitadinha do tarô, o Cavaleiro de Paus, ele é esse impulso de ação. Ele segue a paixão, ele segue aquilo que o coração dele pede, ele segue aquilo que ele precisa fazer, que ele sente de fazer, que ele quer passar pro mundo, né? Pajem de Paus, ele é ainda um pouquinho mais fogo de palha. O Cavaleiro de Paus, ele entende essas paixões, essas motivações e consegue sustentar isso um pouco mais. Às vezes pode ser impossível meter os pés pelas mãos, sim. Você sair com a sua irmã com uma cabeça de bezerro pra uma ilha cheia de ogros, talvez não seja o negócio da decisão mais sensata, né? Mas acontece, né? Vai fazer o quê? E então vem muito essa questão, sabe? Ela era muito pura, ela era um livro aberto, né? Ela mostrava aquilo que ela queria, que ela sentia de mostrar. E por mais que superficialmente as pessoas tinham essa percepção dela, essa selvageria dela era algo profundo, era algo de essência, entende? Então, o superficial dela reverberava com o profundo dela. Só que as pessoas não entendiam a beleza que havia nisso. Até que ela encontrou alguém que se importava e que quis ver para além disso. Então deu esse match, deu essa transformação. E ela não permanece como a mais bela, ela volta porque é confortável para ela, porque
pro que ela é em essência. Então ela sai dessa... Se eu quiser, eu posso ser isso, né? Eu posso ser essa beleza, eu posso ser essa meiguice, eu posso ser essa doçura, mas eu não quero. Eu também quero expressar minha opinião, eu quero correr atrás dos meus desejos, eu quero fazer as coisas que eu sinto que eu quero fazer, eu quero lutar contra ogros, eu quero me sentir confortável em mim. Eu acho que essa é uma lição muito importante que esse mito traz, né? Como você se sente? Porque ela nunca deu bola para os comentários que ela recebeu ao longo da história. Nunca foi algo que atingiu ela, porque essa é a forma que ela se sente confortável. Essa é a essência dela vindo para fora. Isso é o que ela quer externalizar e é o que ela tem a oferecer para o mundo. E isso cria uma coisa muito intensa e forte, estrutural dentro da gente. Não é que a gente nunca mais vai ficar inabalável, né? Ouvir certas coisas dói e incomoda. Mas é uma força a mais, é um pilar a mais de sustentação. Você estar confortável em expressar aquilo que você é e aquilo que você quer para o mundo, né? Então acho uma lição muito bonita desse mito. E fica aí de reflexão, né? Será que o que o outro pensa, o que o outro diz, a forma como o outro te enxerga é o que você realmente é? Ou você é muito além disso? E o quanto você se deixa regular e se moldar por isso que o outro acha. Entende? Então deixo esses questionamentos aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, tem os comentários aqui. Você pode chamar a gente lá no Inconscientes Lunares no Insta. Tem os links aqui embaixo, só clicar que já redireciona. Tem a minha página pessoal, tem a página pessoal da Lua Púrpura. Se você sentir de conversar com alguma de nós no particular, porque lá no Inconscientes nós duas estamos sempre aí olhando e buscando responder, tá bom? E é isso que eu tenho pra vocês hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima.